Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Imagine-se na última ceia, o Senhor tomando o pão e o vinho e entregando aos seus amigos, dizendo para que eles permaneçam firmes, dizendo que se perseguiram ele, também irão perseguir os discípulos. Então Jesus se dá ali no seu corpo e no seu sangue, se dá por inteiro aos seus amigos, dizendo para que eles tenham coragem, para que eles perseverem e não desistam, mas que sejam corajosos, sejam fortes, porque o Senhor não os abandonará, estará com ele todos os dias. Então, é necessário nós entendermos o valor do corpo e do sangue do Senhor, que é a nossa força para permanecermos diante das críticas, diante das perseguições, diante das coisas que a sociedade, que o mundo tem plantado, seja o aborto, seja tantas outras coisas que o mundo tem lançado contra a igreja, contra os cristãos. E naquele momento, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor parte o pão e o vinho exatamente para que nós tenhamos forças e sejamos firmes e possamos entender de que Ele nunca irá nos abandonar, mas que Ele permanece conosco. Que diante da aridez espiritual que nós experimentarmos durante a vida e parecer que nem Deus está nos escutando, isto será um profundo egoísmo nosso, porque Ele continua ali, continua firme conosco, e é neste momento onde Ele mais nos escuta. É necessário entendermos que Ele já se deu por inteiro, e agora devemos ser nós a nos darmos por inteiro a Ele. Que alegria para nós é no dia de hoje nós celebrarmos a solenidade de Corpus Christi, onde nós vemos o Senhor que se dá por inteiro em todas as ações da sua vida a nós, por mim e por você. É o Senhor que se doou na cruz, é o Senhor que se doou no pão e no vinho, que pelas mãos do sacerdote se torna o seu corpo e o seu sangue. E assim nós podemos ter Deus dentro de nós. Que grande mistério é este, de nós participarmos de uma união profunda com Jesus, de participarmos de uma grande graça, digo, a maior de todas as graças, de se unir a Jesus, neste ato de nós comungarmos. Ou seja, a cruz de Cristo e toda a sua vida foi a prova dele de amor por nós. Agora, a nossa cruz, a qual Ele nos convida a nós nos renunciarmos, tomarmos a nossa cruz e o seguirmos, é a nossa prova de amor a Ele. Veja, a alma passa a entender ao decorrer da sua vida espiritual, ao decorrer de cada passo espiritual, que Deus, nosso Senhor, já a presenteou de todas as maneiras. Porque que presente maior é esse de que um Deus se doa por inteiro a ela? Então, quando a alma passa a compreender e ter essa visibilidade, ela entende que agora é a vez dela de se doar por inteira ao seu Senhor, de se dar por inteira ao seu Senhor, porque nada mais pode oferecer do que a sua própria vida. É o que nós temos de maior qualidade a oferecermos, ou seja, devolvemos aquilo que um dia Ele nos deu. Porque sem o Senhor Jesus, sem a sua presença em nós, sem o seu corpo e sem o seu sangue, seremos como lá em Ezequiel 37, ossos secos, ossos que ficarão jogados, ossos pelos caminhos. É isso que somos. Ou em Gênesis mesmo, que somos pó. Mas pela ação do Espírito Santo, pela ação do seu corpo e do seu sangue que Ele nos dá, que Ele nos oferece, nós nos levantamos, e devemos assim nos levantar, cristãos que amam ao seu Senhor com profundidade, seja dentro do teu ser, na tua vida espiritual, a tua alma, que deve anseiar por amar aquele que é o Senhor de sua vida. Então nós devemos entender que quando
vamos à Santa Missa ou quando nos deparamos com o Santíssimo Sacramento, é o Senhor que está ali. E talvez nós tratamos isso como algo qualquer. Eu vou à igreja porque o padre expôs lá o Santíssimo Sacramento, eu vou fazer uma pequena oração e vou embora para minha casa, e eu chego e me apresento a isto, a esta situação desta maneira. São Paulo vai dizer que nós temos que estarmos apresentáveis diante de Deus. Então nós temos que nos apresentar diante do Senhor, saber se colocar na presença, pedir permissão ao Senhor Jesus para que Ele nos deixe entrar ao teu coração, para que Ele nos deixe entrar em profunda intimidade com Ele. Porque quando você comunga, você passa a ser um só com Ele. Ou seja, você experimenta o que os santos místicos da igreja viveram. Você experimenta viver dentro dele e ele dentro de você. E claramente você não pode ir embora depois de um olhar de adoração ao Santíssimo Sacramento ou de comungar a Santíssima Eucaristia, que é o corpo do Senhor, e você ir embora a mesma pessoa. Não pode. Você deve cultivar e entender de que um tesouro está dentro de você. E não é um tesouro qualquer, mas é o maior de todos os tesouros que habita em você. E é necessário agora que você, como um sacrário vivo, possa cultivar o seu Senhor. Saber que Ele está dentro de você. E aí você entende que o caminho da vida espiritual é nós olharmos para dentro de nós e subirmos a montanha do amor até encontrarmos com Ele. Porque, como diz Santo Agostinho, eis que procurava fora quem estava dentro. Ou seja, o teu Senhor está dentro de você. A sua força, o amor que te sustenta e que faz com que você dê os seus passos diariamente. Quem foi que disse que você não tem jeito? Quem foi que disse para você que Deus não o ama? Quem foi que disse para você que está tudo acabado? Que a tua vida não pode ser levantada? Quem foi que te disse isto? Se você deu ouvido a todas essas coisas é porque você procurava fora. É necessário você olhar para dentro. Quando você entender que o Senhor Jesus vive dentro de você, você vai encontrar nele a força para se levantar, a força para amá-lo e para cultivar esse amor dentro de você. Você vai começar a tratá-lo como os santos da igreja começaram a tratar, como o seu maior bem, como o seu maior tesouro. Não adianta as palavras serem somente dirigidas ao Senhor Jesus. É a nossa vida que deve ser entregue a Ele. A nossa vida tem maior peso do que as palavras que vivemos dizendo. É necessário nós nos doarmos a vida por inteiro, porque assim se forma a maior de todas as orações, a entrega da nossa vida a Ele e o recebimento dele de nossa vida. Aí sim, nós viveremos uma vida de profundidade ao Senhor. Então não adianta nós pedirmos tantas graças, tantos milagres ao Senhor, sendo que eu não entreguei a minha vida a Ele. Do que isto me adiantará? Sendo que eu recebo um milagre, mas eu estou perdido na minha vida espiritual. Então, devemos dar o valor correto ao Senhor que está à minha frente e entender de que você já não deve mais olhar para o lado, você não deve se distrair com tantas coisas que distraem a nossa vida espiritual, porque o seu Senhor está à sua frente. Apresenta o teu impossível ao corpo do Senhor e o seu sangue. Apresenta as coisas que estão acontecendo na tua vida, porque é Ele mesmo que diz que nunca deixará um justo desamparado. Então, se você tem buscado, se você tem vivido uma vida de entrega por inteiro ao seu Senhor, Ele não te desamparará. Ele ficará com você, e aquilo que está escrito em Atos 2, eu estarei convosco todos os dias. Ele está com você. Se deu a você na cruz, se deu a você ao Espírito e se deu a você na solenidade que nós nos alegramos hoje de celebrar, que é o seu corpo e o seu sangue. Então toma o seu corpo e o seu sangue, a exemplo da Virgem Maria, de ter Jesus por inteiro e por completo. Nossa Senhora não ficou admirada com as palavras de Jesus somente. Nossa Senhora se deu, se entregou. Desde o seu ventre, Nossa Senhora já era consagrada a Deus. Mas Nossa Senhora se deu por inteiro e por completo. Não ficou com tantas palavras, não cometeu aquilo que
os povos cometeram quando Jesus entra em Jerusalém, que tantas promessas de tantas coisas, seja dos povos como dos teus próprios discípulos, dos teus próprios amigos, daqueles que estão perto dele. E assim corre o risco da nossa vida espiritual acontecer e tomar por essa determinada linhagem, de nós só ficarmos fazendo promessas a Deus, ou alguém que quando nós encontramos algum irmão, dizemos, não, eu amo a Jesus Cristo, eu amo ao Senhor, só que a vida não mostra que realmente de fato você o ama. É necessário se entregar por inteiro a Ele, porque esta é a maior oração, e certamente suas palavras serão poupadas. Então, a solenidade de Corpus Christi não deve ser só para nós algo admirável, de que nós ficaremos celebrando só dizendo como o Senhor é bom, que se entregou a nós e ponto final. Não é isto. Claramente o Senhor é bom e se entregou a nós. Temos que admirar, temos que contemplar e meditar esse profundo mistério. Mas não para por aí. É necessário você despertar e entender que se Ele, que é Deus, desceu de sua glória e se doou por você, e se colocou no pão e no vinho, para se dar por inteiro e morar dentro de você, então é necessário com que você, no mínimo agora, se dê por inteiro a Ele, e diga como todas as vezes, Nossa Senhora disse, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então Jesus toma o teu corpo e o teu sangue, para que eu me una e seja um só contigo. Por isso não desperdice a sua vida nos prazeres do mundo ou no agrado dos homens. Deposite a sua vida inteiramente e totalmente ao teu Senhor. Porque como diz Santa Teresinha, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Deus cuidará de você. Deus sabe toda a verdade ao seu respeito. Não joga a tua vida no lixo, não joga a tua vida fora, nos prazeres do mundo, nos prazeres espirituais, nos apegos desses prazeres. Não faça isso. Ou vá para um caminho onde você quer agradar os homens e cometer o mesmo erro que Saul, lá no Antigo Testamento, cometeu, de querer agradar os homens e decepcionar a Deus. Por quê? Porque estava feliz com a sua coroa de rei, estava alegre, de tanta embelezura que as pessoas lançavam a ele, tantos elogios, e faziam com que ele desagradasse a Deus e agradasse o povo. Não seja você um cristão que cometa o mesmo erro de Saul, mas tenha um coração sincero de dizer a Ele, eu preciso de Ti, preciso do Teu corpo e do Teu sangue, porque não quero agradar os homens, não quero me lançar aos prazeres do mundo nem os espirituais. Quero, Senhor, somente a Ti mesmo, para que a minha alma seja uma só com a vossa, porque desejo ser inteiramente e todo teu, Jesus. Dai-me teu corpo e o teu sangue, para que eu tenha força para te amar mais, porque esta é a maior graça que eu posso vos pedir nesta grande solenidade, Senhor. Estás à minha frente e se dar diariamente a mim, mas na maior parte fecho os meus olhos e me coloco como um cego na tua presença. Abre meus olhos, Senhor, derrama teu sangue sobre mim e dai-me teu corpo para que eu me una a ti. Que Deus te abençoe e você lembre-se disso. Não adianta pararmos na admiração. É necessário nos doarmos inteiramente àquele que é.